Boa noite. Boa noite, estão me ouvindo? Boa O- noite. Oi, Lara. Obrigada. Boa Oi, de noite. nada. Não, é porque tô vendo aqui, tá todo mundo com o microfone desligado, mas é ruim, é bom a gente confirmar que vocês estão nos ouvindo, né? Que bom, obrigada. Boa noite a todos vocês. Estamos aqui hoje, então, no dia da aplicação da nossa oficial 1, tá? Acredito que vocês já tenham recebido a atividade hoje cedo, né? Como combinado, eu encaminhei hoje cedo para o grupo dos representantes de turma, tá? E também postei lá no AVA, conforme eu já tinha falado com vocês anteriormente, tá bom? Inclusive, já comecei a receber a atividade de vocês no e-mail. Mas eu vou aqui apresentar para vocês a atividade e estarei à disposição a noite toda, tá? No nosso horário aqui de aula, para quaisquer dúvidas. Aqueles que vão fazer atividade agora, inclusive, podem ir fazendo e podem contar comigo aqui em perguntar, em tirar alguma dúvida, tá bom? Tá? Então aí eu estarei à disposição aqui de vocês ao longo de toda a noite, para que ao fazer as atividades, tendo surgindo algum tipo de dúvida, eu podendo esclarecer, eu estarei aqui, tá bom? Tô vendo, tá? O pessoal tá entrando, tá? Mas como, né, é difícil da gente aguardar todos entrarem, a gente não sabe o horário certinho, então eu vou iniciar aqui, mas de qualquer forma, ao longo de todo o momento, estarei à disposição para esclarecer dúvidas, tá bom? Então, olhem só. Então, hoje, deixa eu pegar aqui meu pointer bonitinho, né? Deixa eu ver aqui, ó. Então, hoje nós estamos na aplicação da nossa oficial 1, tá? Da nossa disciplina de morfo do sistema imune hematológico. Na verdade, hoje é o dia de fechamento, né? Das oficiais 1. Então, nós estaremos hoje, né? Fechando, acredito que vocês também literalmente estão fazendo a última atividade oficial 1, né? Bem, com vocês. Tudo isso daqui eu já encaminhei, já tinha falado anteriormente, apresentado para vocês, né, na nosso último encontro, mas de qualquer forma é sempre muito importante, mesmo porque fala de prazos, né? Então isso é bom, importante para a gente esclarecer em relação a isso, tá bom? Então, olhem só. Nós estamos com a aplicação hoje, dia 28, né, que é terça-feira. Já até comecei a receber atividades de vocês, mas o prazo máximo para entrega é até o dia 30, tá? Ou seja, na quinta-feira. Eu peço só a vocês atenção e cuidado, que esse é o prazo máximo. Ao terminar, igual hoje, né? Essa é um tipo de atividade que dá para vocês fazerem aqui hoje e já no final da noite me encaminhar, né? Então é bom para vocês, né, que já ficam tranquilos de ter encaminhado a atividade, e é bom para mim também, tá certo? Então, mas e de qualquer forma, gente, por favor, não se esqueçam que esse é o prazo máximo, tá? Para depois também não correr o risco de não encaminhar, esquecer e aí perder a pontuação do oficial, tá bom? A entrega pelo aquele e-mail que vocês já sabem de cor, né, que é o cne@pitagoras.com.br. E ao enviar o e-mail, eu reforço com vocês, porque eu tenho falado isso sistematicamente, e não é que vira e mexe, eu recebo e-mail com a ausência dessas informações. Para vocês terem uma ideia, não é uma vontade, não tem às vezes nem como eu saber de quem que é a atividade, né? Então, por favor, não se esqueçam, nome completo, escrevam isso no e-mail, nome completo, o nome da nossa disciplina, o seu curso, o período e falar que é no turno noturno, tá? Que é da noite. Isso daqui, por favor, não deixem de fazer, não deixem de preencher. É muito importante isso, tá bom? Bem, como eu falei com vocês, a atividade é um trabalho, vocês viram, né? Em cima de, inclusive, de um caso clínico.
e também o caso clínico ele foi pano de fundo, mas para a gente poder trabalhar com alguns assuntos aqui para a gente que são pertinentes à nossa disciplina. A atividade ela foi postada hoje pela manhã lá no AVA, na unidade 2, seção 4, pós-aula, ou seja, a todos, né, que quiserem ter acesso pelo AVA, tem lá, estava lá disponível, e também enviei aos representantes de turma via WhatsApp, para eles fazerem para mim a gentileza de encaminhar para todos vocês, porque assim a gente sempre sabe que tem alunos que possam vir a ter dificuldade, né, de acessar o AVO, de ter acesso à internet, enfim, por vários motivos, em alguns momentos. Então, o WhatsApp eu acho que facilita e eu queria justamente possibilitar que todos os alunos tivessem acesso, né, à nossa atividade, tá bom? A partir de agora, como eu falei com vocês, ao longo da noite, né, toda hoje, estarei disponível para tirar dúvidas a respeito da atividade, tá? E reforço com vocês, por favor, faça atividade com atenção e zelo, né? É importantíssimo isso, afinal de contas, isso para a gente mostra o tanto que vocês tiveram, né, atenção para realizar a atividade, na hora de tirar a foto e anexar como arquivo, gente, verifiquem se está legível, né? Às vezes me pergunto, pode fazer a lápis? Pode sim, mas verifique se você, ao tirar foto, dá para mim ler, né? Porque às vezes fica muito claro. Então, se você tiver algum grau de dificuldade de leitura, você perceber ali, faz a caneta porque facilita. Né? Então, a gente não pode, de forma alguma, correr o risco de eu não conseguir ver a atividade, tá bom? Bem, e eu vou apresentar para vocês o caso clínico, vou colocar as perguntas também, e aí estarei à disposição, tá bom? Então, olhem só. Caso clínico, apresentei para vocês que é um caso de uma mulher de 48 anos de idade que chegou ao serviço de emergência com queixa de dor torácica. Relata que estava doente há cerca de uma semana. A princípio, ela estava apenas com coriza, tosse, faringite, ou seja, um processo, né, inflamatório relativamente simples, né, daquele do qual a gente queixa, imaginando que isso aqui não é um caso clínico já do passado, né? Se fosse hoje, a gente ia logo ter problemas, imaginar outras coisas. Mas aqui, imagina, antes do Covid-19, a pessoa queixava de ter coriza, uma tosse, ali uma situação de faringite, enfim. Então, às vezes até achava que poderia não ser nada de muito, né, muito grave. Só que nos últimos 4 dias surgiu com uma dor no tórax, nas costas, que parecia se agravar com a inspiração enquanto se deitava. Então, é uma situação que ela começou a ter incômodos, né? Então, a região da dor na região torácica é uma questão que é chamativa, né? Fora isso, a gente percebe, nesse caso, a pessoa tendo essa dificuldade inspiratória e quando se deita também. Então, acaba sendo um agravo, né, bastante perceptível para a pessoa, um incômodo muito grande, né? E após ela deitar-se na cama, subitamente teve uma dor aguda e empunhalada na região torácica, que inclusive isso é uma das características mais chamativas para as pessoas, né? Uma vez que elas, com essa dor empunhalada, muitas das vezes eles façam alguma associação a problemas cardíacos, né? E também no ombro esquerdo, que chamou então a ambulância. Então, diante desse quadro todo, que foi se agravando ao longo dos dias, ela acabou solicitando uma ambulância. Foi iniciado um acesso endovenoso, através do qual recebeu nitroglicerina e heparina. Foi administrado oxigênio suplementar, já que se a gente observar aqui, ela estava queixando, né, com dor na inspiração quando se deitava. E esse oxigênio suplementar foi obtido através de um catéter nasal, enquanto foi obtida uma história e foram realizados outros exames, ou seja, foi realizada uma anamnese, né?
Antes desse episódio, a paciente apresentava boa saúde, não relatava nenhuma história pessoal familiar de cardiopatia, aquilo que eu falei com vocês, né? Aquelas queixas iniciais, elas realmente levam a uma preocupação e a possibilidade de problemas cardíacos, né? Em relação aos exames, a frequência cardíaca dela estava em torno de 105 batimentos por minuto, o que é considerado relativamente elevado, né? Se imaginar um indivíduo ali numa situação do dia a dia, sem nenhuma atividade física. Então, ela está em batimentos mais elevados. Como a pressão arterial relativamente está normal, né? Ou seja, 115 por 65 milímetros de mercúrio está uma pressão arterial normal. Uma temperatura corporal de 38,5, ou seja, a paciente estava com febre, né? A partir de 37,5, 37,8 é considerado, acima é considerado febre, né? Então, ela já estava com 38,5, tá? Ela é um indivíduo com febre. Uma amostra de sangue venoso revelou níveis normais de hemoglobina, um dado interessante esse, porém uma ligeira elevação da contagem de leucócitos. E reparem que aqui envolvem aspectos dos quais nós vimos na nossa disciplina, né? Aonde que eu posso observar a hemoglobina, inclusive aqui está falando que os dados estão normais, mas ou foi observado um aumento de leucócitos, né? Para a gente lembrar qual que é a importância dos leucócitos, né? Qual que é o papel dessas células? Então, por que eles estavam elevados, né? O que a gente poderia imaginar? A paciente ela foi transferida para a realização de um cateterismo. A paciente evoluiu para tontura e cefaleia, né? Cefaleia é dor de cabeça. A aferição ela reduziu, então, ou seja, ela teve uma queda de pressão, porque a pressão dela estava normal e de repente baixou e muito, né? Para 80 por 50 milímetros de mercúrio. O que parecia a princípio um ataque cardíaco. Agora demonstrou-se ser um caso de pericardite. Então, inicialmente, realmente eles tinham dúvidas ali, né, em relação às possibilidades do que poderia ser nesse indivíduo, inclusive uma situação de problemas cardíacos, e até nessa situação, né, gente, às vezes imagina ser a possibilidade de infarto, né? Enfim, mas o qual eles acompanharam e que depois verificou-se que ele tinha um caso de pericardite, tá? Aí o caso clínico veio apresentando. Pericardite é uma inflamação do saco pericárdico, fibroso, que circunda o coração. Na verdade, aqui apresenta, e é bom até para vocês terem uma noção, né, do que realmente representa essa estrutura, né, que é um processo, uma estrutura membranosa que envolve o coração. E aí seria um processo inflamatório, né? E isso daqui para a gente é importante, afinal de contas, para a gente ir acompanhando, né? Então, pericardite é uma inflamação do saco pericárdico fibroso que circunda o coração, que pode ser causada por uma infecção viral, bacteriana ou fúngica. Ou seja, na verdade, qualquer processo infeccioso, né? Qualquer micro-organismo que possa, porventura, promover esse processo inflamatório, tá? Bem como por distúrbios autoimunes, quando o próprio organismo começa, às vezes, a combater, né, o nosso organismo, em que os próprios tecidos do corpo são alvos de ataques imunes. Normalmente, espaço pericárdico, extremamente estreito, preenchido por um líquido lubrificante, que permite ao coração mover-se dentro da cavidade torácica com fricção mínima. Na pericardite, as membranas entumecem, ficam ásperas e pode ocorrer acúmulo de um grande volume de líquido, o exudado de líquido intersticial, sangue ou pus dentro do espaço, né? O atrito entre as membranas é interessante, eu estou aqui apresentando para vocês este caso clínico, e vocês vão ver que aqui tem aspectos que nós vamos desenvolver ainda mais a partir da nossa segunda etapa, tá? Vocês vão ver que a gente vai trabalhar com vários aspectos aqui também interessantes. O atrito entre as membranas pericárdica e epicárdica ásperas
pode produzir ruídos de raspagem ou rangentes com movimentos do coração. Esses ruídos são audíveis com estetoscópio e podem ser altos o suficiente para dificultar a detecção das bolhas cardíacas normais. Ou seja, apresentou aqui todo um aspecto, né, do caso clínico dessa senhora, dessa mulher de 48 anos. E agora eles finalizam falando do tratamento da paciente com pericardite direcionado para o alívio da dor, né? Lembram vocês que ela estava de início com a situação, com aquela queixa, né? De sensação dolorosa, principalmente na região torácica. E causar a inflamação, né? Afinal de contas, o processo inflamatório precisa ser trabalhado e ali verificada a causa e dado um medicamento para sanar esse processo inflamatório, né? Em geral, são prescritos anti-inflamatórios e os sinais iniciais, contagem elevada dos leucócitos e febre, no caso dessa mulher, né? Que sugeriram a possibilidade de infecção. E uma cultura de garganta detectou a presença de Streptococcus, né? Então, chama a atenção de vocês aqui, no próprio caso, nos fala que todo esse caso clínico que ela teve foi um processo infeccioso devido à presença de uma bactéria, né? Por conseguinte, além da medicação para aliviar a dor, foi prescrito um ciclo de antibióticos, uma vez que os antibióticos são medicamentos justamente para as bactérias, né? E falou que após o término desse tratamento, a mulher voltou a apresentar boa saúde. Então, o que eu chamo a atenção de vocês aqui? Como a gente já tinha trabalhado anteriormente nas nossas aulas, né? O caso clínico ele vem com uma série de informações, algumas, às vezes, nem necessariamente tão pertinentes, né? Mas o fato é que ele nos mostrou de uma mulher que estava no processo, com um processo inflamatório, que depois evoluiu, né? Inclusive para boa saúde, mas que falou aqui de alguns aspectos importantes que nós verificamos na primeira etapa, né? Alteração das características ali celulares, fez o exame de sangue, eles chegaram a falar sobre a quantidade de hemoglobina, que inclusive estava normal, a alteração da contagem de leucócitos, ou seja, todo esse processo aqui, do qual, como eu falei com vocês, que é colocar na prática toda aquela nossa teoria ali dentro de uma prática clínica, do qual é observado no ambiente laboratorial, né? Chamando muita atenção que para nós, né, da área biológica e da saúde, isso daqui, esse conhecimento é muito importante, tá bom? Bem, eu já falei com vocês, quaisquer perguntas, tá? Vocês podem me interromper e fazer. Mas aqui agora, depois eu pedi para que vocês lessem um caso clínico com atenção e depois viessem me responder. E aqui eu vou falar das perguntas, tá? Estarei à disposição de vocês em relação aos questionamentos, alguma dúvida que vocês possam ter tido ao longo aí da execução, ou aqueles que forem fazer agora, podem contar comigo, vão fazendo atividade e podem me perguntar ao longo, tá bom? Então, olha só, eu perguntei a vocês. Por que o paciente apresentou elevação da contagem de leucócitos? Reparem que, inclusive, eu chamei a atenção lá no próprio caso clínico, né? Que isso daqui é uma coisa que salta aos olhos naquela situação, né? Para a gente aqui é muito importante. E eu, inclusive, destaquei isso para vocês aqui na pergunta. Inclusive, na próxima pergunta, olhem só, qual a função dos leucócitos no corpo humano? É justamente diante do que são os leucócitos e a função deles que a gente consegue perceber o tanto que aquela característica da elevação dos leucócitos é interessante, né? É um dado importante para a gente. Eu peço para vocês também citarem para mim 3 exemplos de leucócitos. Aqui, só para vocês se recordarem, vocês fizeram uma atividade para mim, lembra do quadro? Em que vocês colocavam ali as células do sangue. Alguns, a grande maioria, eram leucócitos, né? Então, aqui eu pedi para vocês citarem, relembrarem para mim 3 exemplos de leucócitos. Em 3, eu destaquei, né? Realmente o nível de hemoglobina da paciente ela estava normal, então, conta aqui, não tinha alteração. Mas e se tivesse, né? Qual seria o diagnóstico? Se na hora que eles falassem sobre a hemoglobina, eles nos fizessem alguma referência
que os índices de hemoglobina estavam baixos, né? Porque, na verdade, nós estudamos também. Nós vimos, primeiro, nós vimos o que é hemoglobina, aonde que ela está na nossa célula do sangue e qual que é o papel dela, né? E depois nós vimos que quando tem diminuição de hemoglobina no nosso sangue, nós recebemos um determinado diagnóstico, né? Foi o que eu pedi aqui para vocês. E aí, no caso específico, né? Eu perguntei a vocês, qual que então, se fosse níveis baixos de hemoglobina, qual que seria o diagnóstico, né? Pedi em 4 para vocês escolherem para mim um dos tipos de anemia, e aqui vocês poderiam escolher qualquer um, né? Só relembrando a vocês que nós estudamos sobre a anemia falciforme, a megaloblástica, a perniciosa, a ferropriva, a hemolítica, né? Então, assim, ou seja, vocês podem escolher uma dessas alterações, né? Dos graus de anemia e descrever para mim em detalhes uma das quais vocês eventualmente venham escolher, tá bom? Pedir para vocês diferenciarem para mim a resposta imune inata da resposta imune adquirida, só para vocês recordarem. Isso a gente estudou mais no final da nossa primeira etapa, né? Vocês se recordam quando a gente iniciou? Falei assim, ó, agora nós vamos trabalhar, iniciar o estudo do sistema imunológico, do processo de resposta, né? Então aqui eu peço justamente isso para vocês recordarem comigo. Aqui justamente essa característica, né, de fazer essa distinção para mim. Citar exemplos de células que são observadas em cada um desses tipos de resposta e dê o conceito e identifique para mim onde pode ocorrer a hemocitopoese, a hemocaterese e a fagocitose. Perguntei a vocês o que são os órgãos linfóides, né? E descrever a classificação de exemplos. Até aqui, ó, isso daqui tem um material meu clássico que fala isso daqui direitinho, né? Que são os órgãos linfóides e eles são classificados, na verdade, em 2 grupos, né? Órgãos linfóides X e órgãos linfóides Y. Para vocês escreverem para mim, citar e descrever e dar exemplos, tá bom? O que são os linfonodos, e eles fazem parte de qual sistema circulatório, né? A gente apresentou isso também. Qual o nome damos quando os linfonodos se manifestam com gestos aumentados de volume, né? Até chamei a atenção de vocês, eventualmente isso possa acontecer conosco, né? E o que significa? Quando é que isso acontece? Né? Inclusive, é uma característica importante para a gente ter atenção quando às vezes ocorre conosco, né? É motivo realmente de cuidado e de atenção por todos nós, né? Às vezes até necessidade, se a gente não observa nenhum motivo, né, aparente, vale realmente procurar o médico. E por último, porque as crianças apresentam maior propensão de apresentar processos infecciosos, né? A gente também trabalhou com isso. De uma maneira geral, aqui, se a gente observar, todos são características importantes para gente, que nós pontuamos ao longo, né? Enfim, gostaria de saber se vocês, aí de vocês, alguém já tem alguma dúvida pontual que já queira fazer agora. Às vezes vocês já começaram a fazer a atividade, já tiveram algum grau de dificuldade específico em alguma pergunta dessa? Se tiver, podem fazer. Não? Então, nós vamos combinar o seguinte, porque aqui eu estou para tirar dúvidas de vocês, né? Poder imaginar o que vocês estão com dificuldade e, eventualmente, poder dar um norte, esclarecer, né? Para que vocês possam fazer uma excelente atividade. Estou aqui, então, à disposição. Oi, quem está falando? Clara. Ei, Clara, boa noite. Oi, tá baixinho, Clara. Deixa eu ver aqui. Fala. Deixa eu ver. Oi. Clara. Oi, tá baixo, Clara. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Oi. Não tô. Eu sei, eu sei.
Não, Clara, não quer perguntar nada, não? É só na hora de falar, é porque estava muito baixinho. Gente, tô vendo aqui, ninguém quer perguntar nada, não? Então, vocês vão fazer atividade agora. Ao longo, né? Podem me interromper na hora que vocês acharem necessário aí, tá bom? Vou fazer o seguinte: eu estou aqui porque eu estou trabalhando aqui, mexendo com a papelada, computador, enfim. Eu vou deixar o meu microfone desligado, porque senão qualquer barulhinho que eu fizer aqui vai interromper vocês aí, né? Incomoda. Mas eu estou aqui acompanhando vocês, tá bom? Então, posso fazer atividade. Ao fazer alguma dúvida, podem me perguntar, tá bom? Então, ó, boa atividade a vocês. Professora, Oi, oi. é, Opa, eu fui eu, clicar aqui e sair da tela. Pode falar. é Boa Fabiana. noite, quem fala? Boa Oi, noite, tudo Fabiana, bem? tá joia? Tudo Tudo jóia, e bem. você? Diga. Não, é só na quarta você fala, escolher um tipo de anemia, né? Aham. Para descrever em detalhes. Uhum. Você, você quer algo mais bem detalhado ou seria mais o conceito do Não, tipo de anemia que a gente escolher? não, Eu- você escolhe uma e me fala, por exemplo, o porquê que ela ocorre, porque elas são muito Uhum, variadas, né? Então, por exemplo, tem uhum, umas que você possa falar se ela é ou não hereditária, enfim, se tem alguma característica, o que, na verdade, que é mais característico dela, né? Porque uhum, dependendo da que você escolher, ela sempre vai ter características muito específicas. Então, assim, na hora que eu falo descrever em detalhes, é para você me apresentar, né? Essa tá. anemia, enfim, Uhum, vou imaginar aqui, se eu falar da anemia falciforme, vou falar que ela é hereditária, que ela ocorre em função de uma alteração que tem no sexto aminoácido, que é de glutamato por valina, uhum. enfim, posso falar características, sinais, sintomas, né? Posso falar o tanto que às vezes esse indivíduo possa ter comprometimento à sua saúde. Então, assim, é me apresentar, mas aí vai de qualquer uma que você, das anemias que nós trabalhamos. Mas assim, detalhes não significa necessariamente uma grande pesquisa, não. É em relação àquilo que nós estudamos mesmo, tá bom? Não, tá bom Aquela, então. aquela característica bem clássica que venha Uhum. caracterizar aquele quadro de anemia, tá bom? Não, tá ótimo então, professora. Obrigada. De nada, Fabiana, ó, e que fica assim para todos. Qualquer dúvida pode me perguntar, tá bom? Eu tô aqui.
Lembrando que nós estamos na aplicação da Oficial 1, tá? Qualquer dúvida podem contar comigo aqui, tá certo?
Oi, oi, gente. Oi, Oi, qualquer coisa. professora. Oi, Fabiana, pode falar. Ah, tá. Não, não, achei que esquece. Né? Tá bom, mas Se pode alguém contar comigo estivesse aqui. Qualquer. chamando. Isso, não, não, tá? É porque, na verdade, caiu aqui a imagem, eu coloquei qualquer coisa, podem me perguntar, tá bom? Fique à vontade. Pode deixar. Lembrando, tem gente que está entrando agora, né? Nós estamos na aplicação da Oficial 1 e eu estou aqui. Qualquer dúvida, podem me perguntar, tá bom? Fiquem à vontade, eu estou aqui à disposição, tá certo?
Estamos na aplicação da Oficial 1, tá? E qualquer dúvida podem contar comigo aqui. Estou aqui, tá bom?
Lembrando que estamos na aplicação da Oficial 1, tá? Tem gente que chegou agora. Estou aqui à disposição, tá bom? Caso tenha alguma dúvida, queiram fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá certo? Oi, alguém quer perguntar alguma coisa? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Luciene. Boa noite, quem fala? Ana Maria. Ana, tá joia, boa noite. Seja bem-vinda. Ana Maria. Eu também, Oi. viu, Lu? Oi, eu também, quem? Oi, Sandra. Sejam bem-vindas, meninas. Ah, tá. Eu estou aqui, Não, é porque a Sandra estava tentando. tá? Obrigada. Eu Ana me apresentei. ajudou, Oi, Sandra. Ana me ajudou a entrar, porque eu estava sem o link para entrar. Ó, é sempre o mesmo, mas de qualquer Eu forma, sei, tá, inclusive, eu pedi sempre distribuído. dois. Ok. Meninas, eu já até apresentei o caso clínico, estamos na aplicação do Oficial 1. Vocês podem, os meninos estão fazendo aí, né? Qualquer dúvida, vocês podem me recorrer, tá bom? Ok, obrigada. Tá? Podem ficar à vontade, vão fazendo atividade, dá para vocês fazerem na noite de hoje. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição, tá bom? Tá sendo assim, igual que a gente já fez pergunta, tem alguma dúvida específica, me pergunta, que aí eu ajudo a esclarecer, tá certo? Ok. Tá? Então, Obrigada. podem contar comigo, podem fazer atividade aí, qualquer coisa é só me acionar, tá bom?
Ok. Ô, Lu, Luciene, Oi, Sandra. Pode falar. é o seguinte, eu acabei de ler, eu estou tentando entrar, e tem muito tempo, eu tive de trocar celular, então perdi todos os links, sabe? Por isso que eu Uhum. tive dificuldade de entrar, e aí pedi o pessoal para mandar para mim, Ok. mas aqui, eu li o caso clínico, que ele Hum. fala na dor inicial, não é isso? E a Isso. utilização de nitroglicerina e heparina. Então, né, o nitroglicerina é utilizado para angina pectoris e a heparina é um anticoagulante, não é isso? E aí, Exatamente. só que o paciente evoluiu para tontura e cefaleia, a pressão dele estava 115 por 65, depois baixou mais ainda, 80 por Uhum. 50, né? Exatamente. Então, teve uma pressão, baixou muita pressão, Uhum. provavelmente faltou oxigenação aí no coração, não é isso? E em Mas na razão da verdade. diminuição do fluxo, do suprimento sanguíneo no pericárdio, né? Uhum. Mas a minha dúvida é o Mas, ó, seguinte, pode falar. aí Pode falou que falar. assim, que tem uma pericardite, que é a inflamação do saco pericárdio fibroso, que circunda o Aham. coração, e que ele pode ser causado por infecção viral, bacteriana ou fúngica. Uhum. Bem, na medida em que... Porque pede o diagnóstico inicial parecia que era uma angina, mas, na verdade, não é uma angina, é uma pericardite, né? Exatamente. Porque fez uma cultura de garganta e apresentou presença de streptococcus, e Isso. Por isso, esse inclusive, foi dado antibiótico. foi dado antibiótico, né? Porque ele sofreu uma infecção bacteriana, não é isso? Uhum. Isso. E eu queria saber o seguinte: Hum. existe essa possibilidade da migração dos streptococcus para o pericárdio? Pode, pode sim. Pode E aí sim. a pericardite pode ser desencadeada justamente pela essa infecção bacteriana? Pode, Sandra. Na verdade, olha só, eu até falei do caso aqui no início, chamando a atenção que inicialmente eles, inclusive, administraram, igual você falou, né, nitroglicerina e heparina, porque as primeiras manifestações clínicas realmente levavam, às vezes, a imaginar que ela poderia estar tendo uma situação até mesmo de infarto, né? Uhum. Mas depois, mesmo em termos de evolução do quadro, ela inclusive teve um ataque cardíaco, né? Mas aí, Uhum. aprofundando o diagnóstico, eles verificaram que elas tinham um processo que é a pericardite, que é justamente esse Uhum. processo inflamatório, né? O processo inflamatório, ele possa ser causado aqui por quaisquer desses micro-organismos. Só que Uhum. aqui no caso específico dela, ela era uma senhora que ela tinha tido faringite, né? E ela teve a presença, eles conseguiram fazer a identificação da presença de streptococcus, né? A partir justamente porque normalmente a gente não faz cultura, né? A gente tem inflamação na garganta, a gente não fica necessariamente preocupado em relação a isso. Mas o caso específico era importante porque já que a pericardite ela possa ocorrer, quer seja por fungo, mesmo vírus, né? Então era importante ser detectado, porque uma vez estabelecendo que ela tinha uma inflamação bacteriana, eles começaram a administrar, porque no caso, para a bactéria é uma característica de antibiótico, e aí você consegue normalizar o quadro. Então, diante disso, Uhum. tanto é que ela evoluiu muito satisfatoriamente, de tal forma que eles finalizam o caso clínico falando que ela apresentava boa saúde. Então, não teve necessariamente sequelas, o processo ele foi tranquilo, né? Eles conseguiram fazer o Uhum. diagnóstico e o tratamento
adequado, assertivo, né? Agora, é importante a gente destacar aqui que, na verdade, isso não vai impactar muito para vocês ali nas respostas. É principalmente vocês verificarem alguns dados que eles nos colocaram aqui, que eu até chamei a atenção. Olha só, eles falaram que os níveis de hemoglobina dela estavam normais. Então, que é um diagnóstico de normalidade, né? Então, eu peguei isso como característica, perguntei a vocês o que é hemoglobina, a importância dela, inclusive perguntei a vocês se ela tivesse tido alteração na hemoglobina, né? Uma baixa na taxa de hemoglobina, qual que seria o diagnóstico? E uma outra coisa também importante aqui, que eu também abordei lá com vocês, é em relação à elevação da contagem de leucócitos. Por quê? Por que ela teve elevação de leucócitos? Na verdade, isso daqui para a gente é importante, porque nós estudamos os leucócitos, sabemos que eles são células de defesa, né? E que eles estão presentes justamente em processos inflamatórios infecciosos. Então, é esse gancho que eu peguei aqui para vocês, na verdade, agora saírem me respondendo essas questões. Elas são questões, assim, bem básicas, não nada, né, nada complicador. Na verdade, esse caso clínico, ele poderá ser abordado por nós em maiores detalhes lá na frente, quando a gente falar de processo inflamatório, tá bom? Ok, Lu, o que eu queria entender, essa baixa de pressão aí, ela baixou, a pressão dela baixou de 115 por 65 para 80 por 50. Foi uma diminuição do suprimento de sangue na região, né? Porque, inclusive, que faltou oxigênio, por isso que ela evoluiu para um quadro de tontura e cefaleia, né? Eu sei que você, mas foi uma lá na frente, questão umas coisas foi mais momentânea. Mas, perdão, Sandra, mas a questão é o seguinte, foi uma questão momentânea, a gente só tem que ter cuidado na hora que fala que faltou oxigenação, porque a partir do momento que eles nos falam no final que ela evoluiu, né, para um quadro satisfatório, com boa saúde, nos reforça de que não houve nenhuma sequela. Então, essa situação abordada aqui para você e que você quer entender, né? Que você falou assim, por que disso, né? Por que reduziu tanto e, enfim, isso possa ter, lógico, se a gente imaginar que eu tenho um processo inflamatório na estrutura membranosa que envolve o coração, isso, logicamente, promove ali alterações, inclusive circulatórias. Eu só te chamo a atenção de que a gente não pode supervalorizar essa característica, por quê? Se ela fosse uma característica em que levou, de fato, uma diminuição de oxigênio mais duradouro, eles não finalizariam o caso clínico falando que ela estava em boa saúde, né? Ela teria sequelas, isso daria consequências ao músculo cardíaco, coisa que eles nos disseram que não houve. É por isso que nesse contexto, Sandra, por mais que isso daqui nos mostre que gerou um momento de desequilíbrio em relação àquele paciente, mas não foi tão forte, não foi uma situação duradoura a ponto de promover qualquer tipo de sequela. Isso foi momentâneo, entendeu? Porque senão essa pessoa, esse indivíduo... Okay. Pode falar? O caso foi só elucidativo, só para dar início uma discussão e tudo, porque não acarretou sequelas, foram mecanismos temporários, foi apenas para a gente entender. Mas é porque eu fiquei assim, mais preocupada com a forma, com o diagnóstico. Não, e você tem o diagnóstico preciso, mas de qualquer forma eu posso falar que é pericardite. Sim, Sandra, porque igual esse caso clínico, ele realmente é um caso, não foi nada inventado, é um caso publicado, né? Então, assim, isso nos destaque, a gente pode afirmar com tranquilidade, em função do detalhe que eles colocaram aqui, ó, né? Após o término desse tratamento, a mulher voltou a apresentar boa saúde. Então, ela não teve, né? Porque caso, diante do que você falou,
fosse de fato, tivesse levado maiores consequências, eles teriam que fazer outras intervenções. Essa mulher poderia vir a ter sequela, ou no mínimo eles teriam que falar aqui que ela teve prejuízos à musculatura cardíaca, ou sofreu infarto, enfim. Porque falta de oxigênio, notadamente, iria agravar muito o quadro dela. Tá bom? Então, em função disso daqui, ó, nos dá realmente a certeza de que tudo que eles falaram, né, eles não negligenciaram nada e que foi aquela situação momentânea. Ok, Lu, obrigada, Ok? viu? Era só isso que eu queria saber, Tá? E eu agora estou sim, né? aqui. Tá. Tá Ao fazer a joia, atividade, qualquer outra dúvida pode me perguntar, pode me acionar, tá bom, Sandra? tá bom. Eu falei aqui no início, eu tô com o microfone desligado, porque eu tô aqui com o computador, mexendo com papel, então qualquer barulho que às vezes que eu faço possa atrapalhar vocês. Mas eu tô aqui, ó, ouvido atento e só me chamar que eu respondo a vocês, tá bom? Podem ficar à vontade. Mais uma vez eu lembro que estamos na aplicação da Oficial 1, tá? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, podem contar comigo.
Estamos na aplicação do oficial 1. Qualquer dúvida, podem me acionar.
Lembrando que estamos na aplicação do Oficial 1, eu estou aqui à disposição. Qualquer dúvida, podem contar comigo.
Estamos, então, agora caminhando para o horário do intervalo. Aproveita, então, para descansar, lanche, vá ao banheiro e a gente retorna, então, às 21 horas, tá bom?